Existe um tipo de excesso que você não percebe, porque ele não faz barulho. Ele opera nas entrelinhas da sua rotina, se infiltra na sua mente e te acompanha como uma sombra que nunca dorme. Esse excesso não está na quantidade de objetos que você possui, mas na quantidade de estímulos que você recebe. E é aqui que começa o que chamo de excesso invisível. O inimigo moderno mais silencioso, mais persistente e mais perigoso para a sua paz. Você acorda e a primeira coisa que toca é o celular. Antes mesmo de respirar fundo, você recebe mensagens, notificações, alertas, cobranças. O que era para ser o começo de um novo dia se transforma imediatamente na continuação do dia anterior. Nada se encerra, nada se acalma, nada esvazia. Sua mente entra em modo reativo antes mesmo de você perceber que abriu os olhos, e de repetição em repetição, isso se torna normal para você. Só que normal não significa saudável, significa apenas comum. O excesso invisível é esse conjunto de pequenos impactos, que não parecem grandes isoladamente, mas consomem você gota por gota. É um vazamento constante de energia mental, tão pequeno que você acostuma, tão contínuo que você adoece. E esse adoecimento não é físico, é existencial. É aquela sensação de viver cansado mesmo dormindo bem, de se sentir sobrecarregado mesmo sem fazer tanto, de sentir que está sempre atrasado, mesmo quando está tudo em dia. É como se algo sugasse sua vitalidade de dentro para fora. O minimalismo entra justamente nesse ponto como uma lâmina afiada que corta o excesso que não pode ser visto. E aqui começa a primeira grande virada. Minimalismo não é sobre ter menos. É sobre ser menos dominado por estímulos que roubam sua clareza. É sobre parar de permitir que sua atenção seja sequestrada por urgências que não são suas. É sobre voltar a ser dono da própria mente. E para isso, você precisa de consciência. Precisa enxergar o que antes passava despercebido. Precisa perceber que está vivendo sob uma tirania emocional construída por notificações, pressões sociais, comparações constantes, expectativas irreais e uma avalanche de informações que não te pertencem. Quando você olha de fora, tudo isso parece normal. Quando você olha de dentro, começa a entender por que está sempre esgotado. O estoicismo sempre entendeu isso, mesmo 2000 anos antes da invenção do smartphone. Marco Aurélio escrevia para si mesmo justamente porque sabia que a mente, quando deixada solta, se torna um campo de ruído. Sêneca argumentava que o tempo não era perdido em grandes blocos, mas escorrido em pequenas distrações. Epiteto lembrava que nada no mundo tem poder sobre você, exceto aquilo que você permite entrar. Essas três ideias, quando combinadas, formam a base do minimalismo estoico. A arte de proteger seu espaço interno como quem protege algo sagrado, porque é sagrado. Ali vive sua capacidade de decidir, sua força de vontade, sua atenção e sua paz. Sem esse espaço, você vive como alguém que segue o destino escrito por outros. Com esse espaço, você começa a escrever o seu. A pergunta agora é: como você quebra o ciclo? Como você faz a transição de uma vida dominada pelo excesso invisível para uma vida guiada pelo essencial? Tudo começa com a consciência do excesso mental, não do físico. É a partir dessa consciência que você percebe que está vivendo no modo automático, que reagiu tanto ao mundo que esqueceu de agir sobre ele. E quando essa percepção chega, ela muda tudo. Você começa a identificar o que pesa sem motivo, o aplicativo que te suga, a conversa que só existe por hábito, a obrigação que nunca foi sua, a comparação que não faz sentido. O padrão de pensamento que te empurra sempre para a ansiedade. Tudo que antes era invisível começa a ganhar forma. E quando ganha forma,
perde o poder. O minimalismo te ensina que não existe liberdade sem triagem, não existe clareza sem corte, não existe paz sem silêncio. E aqui, silêncio não é ausência de som, é ausência de excesso. É a pausa consciente que permite à sua mente respirar pela primeira vez em muito tempo. O ponto é simples e brutal, ao mesmo tempo. Você não precisa de mais ferramentas para organizar o caos. Você precisa remover o que cria o caos. Você não precisa de mais motivação para lidar com tudo. Você precisa de menos coisas para lidar. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de menos dispersão. Esse é o início da transformação. Quando você percebe que vive carregando muito mais do que deveria e que o fardo mais pesado é aquele que ninguém vê. E quando você finalmente entende isso, algo se abre dentro de você. Uma clareza suave. Um alívio que não vem do mundo externo, mas do ajuste interno. E é nesse ponto que surge a pergunta que vai guiar o próximo passo. Se o excesso invisível te domina, porque você o aceita, quem você se torna quando decide não aceitar mais? Há um momento no caminho da simplicidade em que você percebe algo profundamente desconfortável e ao mesmo tempo transformador. Quando você remove o barulho, não sobra paz imediatamente. Sobra você. Sua voz interna reaparece, não mais abafada por distrações constantes, mas clara e direta. E é nesse instante que muitas pessoas desistem, porque o silêncio revela verdades que o excesso escondeu durante anos. O minimalismo, quando praticado de forma profunda, não é uma estética bonita. É um processo psicológico intenso. Ele desmonta a ilusão de que você precisa de mais para se sentir bem e revela o paradoxo central da vida moderna. Quanto mais coisas você acumula, menos você se sente inteiro. Quanto mais estímulos, menos presença. Quanto mais informações, menos clareza. E quanto mais você corre atrás de tudo, menos descobre o que realmente importa. Esse paradoxo é o coração do minimalismo estoico. A ideia de que a simplicidade não diminui você, ela amplifica. Ela não te torna pobre, te torna perceptivo. Não te deixa sem opções, te devolve liberdade. A verdadeira riqueza está naquilo que não te pesa. A verdadeira força está no que você não precisa provar. E a verdadeira paz nasce daquilo que você para de carregar. A questão é que, por tantos anos, você foi condicionado a acreditar que o valor da vida está na soma. Mais metas, mais tarefas, mais conquistas, mais objetos, mais conexões, mais estímulos, tudo sempre em direção ao mais. Só que esse caminho tem uma consequência inevitável. Você começa a se perder na multiplicação. Uma vida cheia de mais faz você desaparecer dentro dela. E então surge o paradoxo. Quando você começa a remover o excesso, algo extraordinário acontece. Você começa a voltar para si. É como limpar um vidro que parecia opaco e descobrir que sempre houve uma vista magnífica por trás dele. É como tirar o peso de uma armadura que nunca te serviu, mas que você insistiu em carregar. O minimalismo não te tira nada que seja seu. Ele tira apenas o que te tirava de você. Para entender isso de forma prática, basta observar o que acontece quando você diminui a quantidade de estímulos ao longo do dia. Sua mente, antes acelerada, começa a desacelerar. Suas ideias, antes confusas, começam a ganhar forma. Você cria espaço para perceber o que sente de verdade, não o que acreditava sentir por impulso. O silêncio, antes incômodo, vira campo fértil para percepções profundas. E essa percepção é poderosa, porque te obriga a lidar com perguntas essenciais que o excesso adormece. O que eu quero de verdade? O que eu estou evitando ao me ocupar tanto? O que eu estou tentando provar acumulando coisas, tarefas, pessoas?
Essas perguntas não surgem quando você está atolado no barulho. Elas aparecem quando o barulho cessa. E é por isso que muitos evitam o paradoxo do menos. Ele confronta você com aquilo que você tenta ignorar. O interessante é que os filósofos estoicos já falavam sobre isso há 2 milênios. Eles sabiam que o homem que vive cercado de excessos é escravo deles. Sabiam que a mente inquieta busca distrações para não enfrentar a própria instabilidade. Sabiam que o verdadeiro crescimento acontece no silêncio, na disciplina e no foco. E é exatamente isso que o minimalismo moderno, quando unido ao estoicismo, recupera. A coragem de encarar o que realmente está dentro de você. Existe um ponto em que o minimalismo se torna um espelho. Tudo aquilo que você tenta preencher com coisas começa a aparecer como vazio emocional. Tudo aquilo que você tenta evitar com distrações começa a pedir atenção. E tudo que você acumulou para se sentir seguro começa a revelar outra verdade. Segurança não vem do acúmulo, mas da capacidade de abrir mão. É por isso que quem aprende a ter menos começa a sentir mais. Quem reduz o barulho ouve melhor. Quem simplifica a rotina amplia a vida. E talvez a revelação mais profunda desse paradoxo seja esta: a simplicidade não é ausência de profundidade, é a porta para ela. Quando você tem menos ruído, suas intenções ficam mais nítidas. Quando você elimina o supérfluo, o essencial brilha. E quando você se desfaz do que te distrai, você finalmente consegue se dedicar ao que te transforma. A questão agora é entender como esse paradoxo se manifesta no corpo e na mente. Porque o excesso não pesa apenas emocionalmente, ele pesa fisicamente. Ele ativa sua ansiedade, fragmenta sua atenção e corta sua energia pela raiz. E o minimalismo, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas um conceito. É um antídoto fisiológico contra uma vida hiperestimulada. Esse é o ponto de virada. Perceber que simplificar não é uma decisão estética, mas biológica, mental e espiritual. E quando você entende isso, fica claro por onde seguir a partir daqui. A pergunta que abre o próximo capítulo é inevitável. Se o excesso moderno pesa na mente, como ele sobrecarrega seu corpo e molda suas emoções sem que você perceba? Existe um tipo de peso que ninguém vê, mas que molda cada decisão, cada reação emocional e cada gota de energia que você ainda tenta guardar para o final do dia. Não é o peso das tarefas nem das responsabilidades, é o peso mental. Um acúmulo silencioso que transforma sua mente em um lugar apertado, onde pensamentos competem por espaço e emoções se movem como se estivessem carregando blocos de concreto. Sobrecarga mental não é algo abstrato. Ela se manifesta no seu corpo. A tensão nos ombros, a dificuldade de respirar fundo, o sono leve, quebrado que não descansa, a irritação sem motivo aparente, a sensação constante de estar sempre atrás do próprio tempo. Não é sua agenda que está cheia. É você que está lotado por dentro. E o mais impressionante é que esse excesso não nasce de grandes acontecimentos. Ele nasce do acúmulo de pequenas coisas que você nunca percebeu. Notificações que cortam sua concentração. Conversas desnecessárias que drenam sua energia emocional. Comparações involuntárias que distorcem sua visão de si mesmo. Microdecisões constantes. O que comer, o que responder, o que ignorar, o que postar, o que vestir, o que atualizar. É como viver em um campo minado emocional, onde nenhum passo é verdadeiramente leve. Essa é a matriz do sobrepeso mental. Um ambiente interno saturado, onde nada tem espaço suficiente para florescer. E para entender como isso te afeta, basta observar um detalhe simples. Quando sua mesa está cheia, você sente incômodo. Quando sua casa está desorganizada, você sente desconforto. Mas quando sua mente está abarrotada, você chama isso de normalidade.
Você se adapta, você se acostuma. Só que adaptação não é sinal de saúde, é sinal de sobrevivência. O minimalismo entra como uma solução que vai muito além do ato de jogar coisas fora. Ele atua na raiz do problema, ele reorganiza o ambiente interno, ele cria espaço onde havia compressão. Ele dissolve tensões que você acreditava serem parte da sua personalidade. A verdade é que boa parte da sua ansiedade não é você. É peso acumulado, é excesso não processado, é fragmentação emocional. O pensamento estoico traz uma luz poderosa para esse ponto. Marco Aurélio dizia que a mente se torna doente quando tenta segurar mais do que deveria. Sêneca alertava que um homem que se dispersa demais se torna refém das próprias inquietações. Epiteto repetia que aquilo que você carrega em excesso se torna seu dono. Essas ideias, quando aplicadas ao contexto atual, revelam algo profundo. Ninguém aguenta o ritmo de um mundo que nunca para, mas todos acreditam que precisam tentar. Você não precisa, simples assim. Você foi construído para clareza, não para saturação, para foco, não para fragmentação, para escolhas significativas, não para microdeveres intermináveis. E é justamente isso que a matriz do sobrepeso mental destrói. Sua capacidade de escolher com intenção. Quem vive saturado, vive reagindo. E quem vive reagindo, não vive realmente. Apenas se mantém funcional. O interessante é que seu corpo sempre tenta te avisar. A exaustão sem motivo claro. O desânimo que aparece sem explicação, a dificuldade em sentir prazer em coisas simples, a sensação de estar mentalmente pesado, mesmo quando nada especial aconteceu. Isso não é fraqueza, é sintoma de uma mente que não suporta mais carregar o que nunca foi dela. E aqui entra a parte transformadora. Quando você começa a remover o que está em excesso, o alívio é imediato. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque você deixou de segurar o mundo inteiro sozinho. A respiração fica mais profunda. A energia retorna. A mente desacelera. Você passa a perceber que existe um limite saudável entre você e tudo ao seu redor. Um limite que você não via porque estava soterrado por dentro. O minimalismo estoico é justamente essa operação interna. É perceber que o primeiro lugar que precisa de organização é a própria mente. É entender que simplificar por fora ajuda, mas que simplificar por dentro é o que cura. O que te devolve para si. O que te reinsere na própria vida. E o mais poderoso dessa transformação é que ela não exige grandes ações. Ela exige cortes precisos. Exige eliminar o que consome muito e entrega pouco. Exige parar de carregar as expectativas dos outros. Exige reconhecer que você não precisa se ocupar para se sentir valioso. Exige coragem para colocar limites. Exige consciência para entender que a vida não te pede velocidade. Ela te pede presença. E a pergunta que abre o próximo capítulo é libertadora. Se o sobrepeso mental te mantém preso ao caos, quais são os fundamentos que te permitem construir uma vida leve, forte e intencional de dentro para fora? Existe um ponto em que a busca pela simplicidade deixa de ser apenas uma reação ao caos e se torna um caminho consciente de construção. Você percebe que não basta remover o excesso. É preciso substituir o antigo padrão por algo sólido, intencional e alinhado com a pessoa que você quer ser. É aqui que entram os 4 pilares do minimalismo estoico. Eles não são regras, mas fundamentos que sustentam uma vida leve sem ser superficial, simples sem ser vazia, disciplinada sem ser rígida. São bases que moldam o tipo de clareza que não se perde quando o mundo pressiona. Tudo começa com o pilar da intenção.
A maioria vive no piloto automático, executa tarefas repetidas, segue hábitos herdados, segura objetos por nostalgia, mantém conversas por obrigação e preserva rotinas que nunca foram escolhidas de forma consciente. Quando você não questiona o que faz, você acaba carregando um peso enorme que não tem nenhum propósito na sua vida. A intenção é o filtro que devolve a autonomia. É o ato de perguntar: por que isso está aqui? Por que isso importa? O que isso acrescenta? Se a resposta é vaga ou emocionalmente barulhenta, você descobre que estava segurando algo que só drenava sua energia. A intenção é o primeiro corte decisivo. Ela separa o essencial do conveniente, o significativo do acumulado, o que pertence ao seu caminho do que pertence ao caminho de outra pessoa. Logo depois, surge o pilar do silêncio. Não um silêncio romântico ou poético, mas um silêncio funcional, estratégico e profundamente transformador. O silêncio é um espaço mental, não uma ausência de som. É a pausa que estabiliza, o intervalo que reorganiza, o respiro que deixa suas emoções pousarem. O mundo moderno te treinou para ocupar cada segundo com estímulos, e quando você tenta manter esse ritmo, sua atenção se fragmenta e sua presença desaparece. Marco Aurélio buscava silêncio mesmo sendo imperador. Ele sabia que a mente só encontra direção quando a agitação diminui. O silêncio não serve para te isolar, mas para te reposicionar. Ele te devolve ao centro da experiência. Ele te permite ouvir o que você sente, não o que você está condicionado a reagir. E quando você descobre a utilidade do silêncio, percebe que ele não te enfraquece, ele te arma. Com um ambiente interno limpo e a consciência mais clara, surge o pilar do essencial. Aqui, você começa a reconstruir sua vida como alguém que escolhe cada peça. O essencial não é o mínimo, é o que tem densidade. É aquilo que sustenta você mesmo quando tudo ao redor muda. No cotidiano, isso se manifesta nas escolhas pequenas, porque são elas que moldam sua energia. É o hábito que realmente te fortalece, não os 15 que você tenta manter ao mesmo tempo. É a relação que te nutre, não as 10 que te sobrecarregam. É a atividade que te dá sentido, não a lista interminável que te deixa sempre cansado. O essencial exige honestidade brutal. Ele te obriga a admitir que muita coisa não acrescenta nada. E, ao mesmo tempo, te entrega o poder de construir uma vida que realmente funciona para você. O último pilar é o pilar do desapego, não o desapego superficial do tipo não ligo para nada, mas o desapego que nasce do entendimento de que nada externo controla você, a menos que você entregue o controle. O desapego estoico é disciplina emocional. É aceitar que tudo pode mudar sem permitir que isso destrua sua estabilidade interna. É a habilidade de soltar o que pesa, o que fere, o que prende, o que confunde. É libertar objetos, sim, mas principalmente libertar expectativas, idealizações, padrões que você mantém por medo, não por escolha. Epiteto sabia disso profundamente. Ele entendia que um homem só é invencível quando depende apenas de si para manter sua paz. O desapego não te faz frio, te faz inteiro. Ele te protege de viver agarrado a coisas que não sustentam sua vida real. Esses 4 pilares juntos criam uma arquitetura profunda, uma estrutura interna que não se abala quando o inesperado entra pela porta. Uma vida onde você escolhe o que carrega e não carrega mais aquilo que escolhe você. Eles transformam o minimalismo em maturidade emocional. Transformam o estoicismo em prática diária. Criam uma vida onde cada parte funciona, porque existe propósito, silêncio, clareza e liberdade. A pergunta que nasce desse ponto é crucial. Se esses pilares constroem um ambiente interno estável,
Qual é o hábito moderno capaz de multiplicar essa clareza diariamente e transformar a atenção em uma força quase inabalável? Existe um hábito simples, quase óbvio, mas profundamente ignorado, que tem poder para transformar sua mente em poucos minutos por dia. Um hábito que interrompe a avalanche de estímulos, reduz a ansiedade de forma quase imediata e devolve à sua atenção uma força que você talvez nem se lembre mais de ter. Esse hábito é o que chamo de modo aeronave mental. Um estado deliberado em que você desliga tudo o que te fragmenta para poder ligar, de verdade, aquilo que importa. A lógica é simples. Quando você entra em um avião, a tripulação pede para colocar o celular no modo avião. Não porque querem te privar de comunicação, mas porque, para o sistema funcionar, é preciso eliminar interferências. A metáfora é perfeita. Sua mente, hoje, opera sob interferência constante. São notificações que interrompem seu foco, pensamentos que se sobrepõem, preocupações que saltam de um canto para outro, estímulos que nunca acabam. Sua mente não é fraca. Ela está sendo dividida milhares de vezes por dia. O modo aeronave mental é o oposto disso. É a decisão consciente de bloquear interferências para permitir que sua atenção se torne inteira novamente. Por 30 minutos ao dia, você entra nesse estado. Não responde mensagens, não alterna entre tarefas, não abre redes sociais, não busca estímulo extra, não se ocupa em excesso. Apenas direciona sua atenção para uma única coisa, como se ela fosse a única tarefa do mundo naquele momento. É foco absoluto, é presença total, é o retorno à integridade da própria mente. E o mais poderoso dessa prática é o efeito fisiológico. Você reduz a produção de cortisol, estabiliza o ritmo cardíaco, amplia sua capacidade de manter concentração profunda e fortalece o sistema responsável pela sensação de calma. Seu corpo entende que você saiu do modo ameaça e entrou no modo criação. Sua mente entende que finalmente pode respirar. Essa pausa consciente funciona como um reinício interno. É como limpar a memória temporária de um computador sobrecarregado. Marco Aurélio fazia isso sem dar esse nome. Ele se retirava mentalmente mesmo em meio à guerra. Epiteto ensinava que ninguém pode te tirar o controle sobre sua mente, a menos que você a entregue. Sêneca afirmava que o homem que não sabe se isolar do barulho vive condenado à confusão. Todos eles, de formas diferentes, praticavam o modo aeronave mental muito antes da tecnologia existir. Eles desligavam o mundo externo para poder ouvir o interno. Esse hábito tem outro efeito transformador. Ele te mostra quanta energia você perde com micro-interrupções. A cada vez que seu foco é quebrado, sua mente leva minutos para voltar ao estado anterior. Você não percebe isso porque está acostumado a viver em modo fragmentado. Mas quando começa a saborear o foco profundo, a diferença é gritante. Você sente a qualidade do pensamento mudar, sente a produtividade se tornar fluida, sente o mundo desacelerar ao seu redor, sente-se vivo de novo dentro da própria cabeça. E existe algo ainda mais profundo. Quando você se coloca nesse estado diariamente, começa a perceber o que realmente vale sua atenção e o que só rouba energia. Percebe que muito do que julgava urgente é apenas barulho disfarçado. Percebe que suas melhores ideias surgem no silêncio, não na pressa. Percebe que sua clareza cresce sempre que você reduz interferências. E à medida que essa percepção se torna mais nítida, você começa a cortar excessos sem sofrimento, porque agora consegue ver o custo real deles. O modo aeronave mental é um lembrete poderoso de que presença é poder, de que atenção é o recurso mais valioso que você possui, de que o mundo externo pode pedir pressa, mas sua mente precisa de espaço.
de que simplificar não é apenas tirar objetos do caminho, mas recuperar o domínio do universo onde sua vida realmente acontece, sua própria consciência. E quando você pratica essa técnica todos os dias, um efeito natural acontece. Você começa a desejar silêncio, começa a escolher o essencial sem esforço, começa a sentir prazer em focar, começa a viver com mais calma, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como o mundo te acessa. A pergunta que surge a partir daqui abre uma nova camada de transformação. Se o silêncio profundo te devolve clareza, o que acontece quando você mergulha em uma história real que mostra a força dessa simplicidade aplicada à vida de alguém que tinha tudo para desmoronar, mas encontrou liberdade interior justamente por não possuir nada? Imagine um homem que nasceu sem privilégios, sem escolhas, sem liberdade. Um homem que não tinha controle sobre nada além da própria mente. A história que vou te contar agora não é mito, não é exagero, não é fábula. É a origem de alguém que transformou a total ausência de posses na maior prova viva do que significa ser livre por dentro. Essa história é inspirada em Epiteto, que veio ao mundo como escravo, sem nada material, mas que ainda assim se tornou um dos maiores mestres da filosofia já conhecidos. A vida de Epiteto começou na completa falta de controle. Ele não escolhia onde dormia, não escolhia o que comia, não escolhia para onde ia, não escolhia sequer se teria um novo dia. O que para muitos seria o cenário perfeito para perder a sanidade, nele se transformou em laboratório de autodomínio. Ele descobriu, na marra e na dor, que quando tiram tudo de você, o que sobra revela quem você realmente é. E há um detalhe que torna essa história ainda mais poderosa. Epiteto possuía praticamente nada. Uma túnica simples, um cajado usado para caminhar e a própria mente. A maioria olharia para isso e veria miséria. Ele olhou e viu liberdade, porque ali, naquela vida sem excesso, estava a essência da simplicidade que hoje chamamos de minimalismo. Não por escolha estética, mas por necessidade. E foi justamente essa necessidade que o forçou a enxergar o que muitos recusam até hoje. Quando você não tem nada para distrair, sua mente se revela como seu maior tesouro. Epiteto aprendeu cedo que perder objetos não significava perder identidade. Que perder vantagens não significava perder valor. Que perder posses não significava perder possibilidades. Ele entendeu que tudo aquilo que você acredita possuir só é seu até o momento em que alguém pode tirar de você. A única coisa que ninguém pode arrancar é sua capacidade de escolher como reagir. E foi dominando essa capacidade que ele se tornou inabalável. Essa história tem algo que conversa profundamente com a vida moderna. Hoje as pessoas se prendem a objetos, relacionamentos, status, expectativas e rotinas como se fossem âncoras de segurança. E ao fazer isso, se tornam reféns dessas mesmas âncoras. Quando algo muda, elas se desesperam. Quando perdem algo, se quebram. Quando o mundo não atende suas expectativas, implodem por dentro. Epiteto, com absolutamente nada nas mãos, era mais livre do que pessoas que hoje têm tudo, mas são escravizadas pela própria necessidade de controle. O ponto dessa história não é glorificar a pobreza ou o sofrimento, é revelar uma verdade brutal. A liberdade que você procura não depende do que você tem, mas do que você não precisa. E quanto menos você depende, mais forte você se torna. Quando você não se apega, você não quebra. Quando você não se agarra, você não sofre pela perda. Quando você não permite que sua paz dependa do externo, você navega a vida com uma serenidade que ninguém pode destruir. Imagine por um momento Epiteto caminhando com seu cajado, olhando o mundo sem nada para perder.
Isso lhe dava uma vantagem que você talvez nunca tenha considerado. Sem excessos para carregar, ele caminhava leve. Sem distrações externas, ele percebia tudo com mais nitidez. Sem expectativas irreais, ele sofria menos. E assim, o homem que não possuía nada era o que conseguia enxergar tudo com maior clareza. A simplicidade radical permitia que ele percebesse a própria força interior se manifestando. E aqui está o ponto que transforma essa história em um espelho para você. Talvez você não precise de uma vida minimalista para sobreviver, mas precisa dela para viver de verdade. Precisa dela para conhecer o silêncio que permite escutar sua própria consciência. Precisa dela para perceber que sua força nunca esteve no que você possuiu, mas no que você é capaz de enfrentar sem se desmoronar. Precisa dela para entender que, quando o externo perde o poder de te desequilibrar, você se torna alguém que o mundo não consegue mais derrubar. Essa história de alguém que tinha tudo para ser destruído, mas encontrou paz justamente por não ter nada, expõe um princípio que transforma qualquer pessoa que decida praticá-lo. Sua estabilidade não deve depender do que está fora de você. Ela nasce do espaço que você cria dentro de si. Se a história desse estoico prova que a verdadeira força nasce dentro da simplicidade, a pergunta agora é: como traduzir essa filosofia em um ritual diário que fortalece sua mente todas as manhãs, antes que o mundo tente te puxar de volta para o caos? Existe um momento do dia em que sua mente está mais vulnerável do que você imagina. Antes da primeira notificação, antes de abrir qualquer rede social, antes de lidar com problemas, antes de carregar o peso do mundo. Esse momento é delicado, frágil, mas profundamente poderoso. E é por isso que a forma como você começa o dia define o tipo de vida que você vive. Se você desperta no caos, passa o resto do dia correndo atrás de estabilidade. Se você desperta na simplicidade, passa o dia carregando uma força silenciosa que ninguém mais tem. É aqui que nasce o ritual da manhã silenciosa. Não é um ritual longo nem complicado, e justamente por isso funciona. É um encontro íntimo com sua própria mente. Um alinhamento interno que remove o excesso antes mesmo que ele tenha a chance de entrar. Um retorno ao eixo que reacende o senso de direção que você perde quando se deixa arrastar pelo ritmo acelerado do mundo. A base desse ritual é a quietude. Uma quietude que não tem nada de passiva, ela é ativa. É um tipo de presença rara que exige coragem. A coragem de não preencher imediatamente o vazio com estímulos. A coragem de não correr para o celular como quem corre para um porto seguro. A coragem de simplesmente existir por alguns minutos sem ser puxado por nada externo. Esse é o primeiro estágio do ritual. A decisão consciente de proteger sua mente antes que qualquer coisa tente invadi-la. Ao iniciar o dia em silêncio, você cria espaço para perceber sua própria respiração, e isso muda tudo. Sua respiração revela sua mente. Ela mostra se você está acelerado, ansioso, disperso. Ao observar seu próprio ar entrando e saindo, você começa a perceber que existe uma linha de calma sempre disponível. Algo que você ignora, porque está sempre em movimento. Esse é o segundo estágio do ritual. Reconectar seu corpo à presença que você perdeu enquanto dormia. Em seguida, vem a etapa que os estoicos consideravam essencial. Escolher uma frase, uma ideia ou um princípio que guiará seu dia. Não uma frase motivacional vazia, mas uma âncora filosófica. Algo capaz de te lembrar quem você decide ser quando o mundo tentar te puxar para longe de si mesmo. Pode ser a noção de que você controla apenas o que faz, não o que acontece. Pode ser a compreensão de que nenhuma emoção é mais forte do que sua razão.
pode ser a consciência de que cada dificuldade é uma oportunidade de fortalecer seu caráter. Esse é o terceiro estágio do ritual: dar direção ao seu próprio espírito antes que os fatos tentem definir essa direção por você. A etapa seguinte é uma das mais transformadoras: perguntar a si mesmo do que você pode abrir mão hoje. A resposta raramente será física. Essa pergunta revela pesos que você está carregando sem perceber. Talvez seja a necessidade de agradar alguém. Talvez seja o hábito de se cobrar por tudo. Talvez seja o impulso de querer controlar o que nunca foi seu controle. Talvez seja um ressentimento que te corrói. Essa pergunta limpa sua identidade antes do dia começar. Ela te devolve liberdade. É o quarto estágio do ritual: cortar o que pesa antes de carregar o que importa. E então vem a etapa final, onde o ritual se transforma em prática tangível. Você escolhe uma ação de valor, uma única ação, não uma lista, não um plano gigantesco, apenas uma coisa importante que, se realizada, faz seu dia valer. Isso alinha tudo: sua energia, sua clareza, sua vontade. É o quinto estágio do ritual: transformar sua intenção em movimento. Esse ritual inteiro dura 5 minutos. Mas ele tem um impacto que dura o dia todo. Ele reduz sua ansiedade porque cria ordem interna antes que o exterior te atinja. Ele fortalece sua disciplina porque faz você começar o dia escolhendo em vez de reagindo. Ele devolve sua presença porque evita que você acorde correndo atrás de algo que nem sabe se deseja. Ele te torna mais leve porque remove excessos antes mesmo que eles surjam. Ele é a prática diária de tudo que o minimalismo estoico significa: clareza, foco, consciência e simplicidade. Quando você adota esse ritual, você descobre um tipo de estabilidade que não depende de circunstâncias. Você descobre que o dia deixa de te atropelar quando você começa antes dele. Você descobre que existe um poder enorme em começar com menos para terminar com mais. Esse é o ponto que abre o próximo capítulo de forma natural. Se o ritual te dá clareza, existe ainda uma compreensão mais profunda que une todos os pilares e todos os conceitos deste vídeo. Uma compreensão que muda a forma como você enxerga a própria paz. A pergunta que surge agora é inevitável: o que acontece quando você percebe que a paz não é um prêmio a ser conquistado, mas um caminho construído diariamente pela simplicidade de cada escolha? Existe uma ideia silenciosa que acompanha quase todo mundo, uma crença escondida que molda comportamentos, escolhas e até expectativas de felicidade. A ideia de que a paz é um destino, algo que você alcança depois de organizar tudo, depois de resolver tudo, depois de conquistar tudo. Como se a paz fosse um lugar onde você chega quando finalmente deixar o mundo em ordem. Esse pensamento não só é ilusório, mas é justamente o que faz você se sentir tão distante da tranquilidade que procura. A paz não espera você no final da estrada. Ela está presente no tipo de estrada que você escolhe caminhar. Está na forma como você vive, não no que você conquista. Ela não depende de circunstâncias perfeitas, mas da sua capacidade de construir momentos de ordem interna, mesmo quando o externo está turbulento. A paz não é resultado, é processo. E quando você entende isso, tudo muda. O estoicismo sempre ensinou isso com uma precisão quase desconcertante. Marco Aurélio enfrentava guerras, traições, epidemias e responsabilidades impossíveis, mas nunca escreveu que a paz viria depois. Ele a cultivava no meio do caos. Sêneca, cercado de conflitos políticos, não esperava a vida se acalmar. Ele se acalmava dentro da vida. Epiteto, privado de controle sobre sua própria existência, não esperava liberdade para encontrar serenidade. Ele cultivou serenidade para encontrar uma forma de liberdade real.
A paz deles não era circunstancial, era construída a partir de escolhas internas, uma por uma. O minimalismo estoico resgata justamente essa visão. Ele te mostra que simplificar não é algo que você faz para ganhar paz. É algo que você faz porque já decidiu ser alguém que vive em paz. É uma decisão de perspectiva, não de condição. É o tipo de clareza que nasce quando você percebe que não precisa esperar nada para viver com leveza. Que sua vida não melhora quando o mundo se ajeita, mas quando sua mente se ajeita diante do mundo. Perceba a diferença. A maioria diz: quando eu resolver isso, vou ficar tranquilo. Quando eu conseguir aquilo, vou descansar. Quando a situação melhorar, eu vou me acalmar. E então passam anos vivendo como quem sempre está prestes a viver, nunca realmente vivendo. Porque a paz nunca chega para quem vive adiando o momento da própria presença. Quando você entende que a paz é caminho, não destino, seu comportamento muda de forma quase imediata. Você passa a observar onde deposita sua energia. Passa a cortar o que não acrescenta. Passa a se recolher quando percebe que está carregando peso demais. Passa a falar menos e ouvir mais. Passa a criar intervalos de respiração entre suas reações. Passa a construir dias mais leves, porque aprende a não se perder em batalhas que não merecem sua atenção. E então surge algo ainda mais poderoso. Você percebe que muitas das coisas que te tiravam a paz não tinham esse poder por serem grandes, mas por serem constantes. Pequenos incômodos, pequenas expectativas, pequenas distrações, pequenas tarefas acumuladas que corroíam seu foco e sua energia como gotas d'água caindo na mesma pedra todos os dias. E quando você começa a simplificar, percebe que elas só tinham força porque você nunca as questionou. A paz nasce quando você começa a questionar. Por que isso me afeta? Por que isso está aqui? Por que ainda seguro esse hábito, essa pessoa, essa obrigação? O silêncio que você cria quando questiona é o mesmo silêncio onde a paz floresce. Ele não elimina os problemas do mundo, mas elimina a expansão desnecessária deles dentro de você. E esse é o ponto onde a filosofia encontra a prática diária. A paz não chega quando tudo fica tranquilo. Ela chega quando você aprende a caminhar com firmeza, mesmo no meio do tumulto. Quando aprende a respirar fundo em vez de reagir rápido. Quando aprende a valorizar o que te faz bem e a se afastar do que te sufoca. Quando aprende a construir uma vida leve através de escolhas leves. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais consciente. O minimalismo estoico é a prática desse caminho. Ele é a decisão constante de simplificar a mente para sentir a vida, de reduzir o excesso para enxergar o essencial, de cultivar silêncio para fortalecer sua clareza, de criar espaço interno para que a paz se manifeste. Se você entende isso profundamente, chega à última pergunta, aquela que abre o capítulo final deste vídeo e que confronta você com sua própria capacidade de transformação. Se você cortar metade dos excessos que carregou até hoje, quem você se tornaria a partir de amanhã? Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas, porque elas sabem, lá no fundo, que a resposta pode mudar tudo. Uma pergunta que não mede o que você tem, mas o que você pode ser. Uma pergunta direta, afiada, quase ousada em sua simplicidade. Quem você se tornaria se cortasse metade dos excessos que carrega hoje? Essa pergunta não aponta para gavetas, armários ou objetos. Ela aponta para dentro, para as camadas de peso emocional, mental e comportamental que você acumulou sem perceber, para expectativas que não são suas, para padrões que você repete automaticamente, para obrigações que aceitou por medo de decepcionar, para distrações que te prometem prazer imediato, mas te entregam vazio prolongado. Quando você se pergunta quem se tornaria sem o excesso,
Você está perguntando qual versão sua ainda não teve espaço para existir. E é nesse ponto que muitas pessoas percebem algo surpreendente. A simplicidade não cria um novo eu. Ela revela o eu que sempre esteve sufocado. A simplicidade não te transforma em alguém melhor. Ela remove o que te impede de acessar o que você já tem de melhor. A simplicidade não fabrica paz. Ela remove tudo que a bloqueia. Imagine sua mente como um quarto iluminado. Ele sempre esteve lá. Sempre foi seu. Sempre teve espaço suficiente para você se movimentar, criar, pensar com clareza, descansar. Mas ao longo dos anos, você foi enchendo esse espaço com coisas que nem lembrava porque guardava. Pequenos medos, culpas antigas, promessas não cumpridas, relacionamentos que ocupam espaço, mas não acrescentam vida, tarefas que você carrega porque acha que deveria, ansiedades projetadas sobre futuros que talvez nunca existam. A simplicidade é o ato de esvaziar esse quarto, não para deixá-lo vazio, mas para devolver-lhe espaço, porque espaço é liberdade, espaço é presença, espaço é força. Quando o excesso vai embora, você redescobre um tipo de leveza que não é infantil, mas madura. Uma leveza que não vem da fuga, mas da lucidez. Você passa a se mover pelo dia com mais firmeza, porque não está arrastando pesos invisíveis. Percebe que sua mente pensa com mais nitidez, porque não está sendo puxada em 10 direções diferentes. Sente sua respiração ficar mais profunda, porque o corpo não está mais em alerta constante. Se torna mais paciente, porque não está mais saturado. Se torna mais presente, porque não está mais fugindo da própria presença. E o mais impressionante é o que acontece com seus relacionamentos. Quando você reduz o excesso interno, deixa de exigir que os outros preencham vazios que são só seus. Começa a se relacionar por escolha, não por dependência. Começa a falar menos para falar melhor. Começa a ouvir mais para entender mais. E, principalmente, começa a perceber quem te eleva e quem te afunda. A simplicidade cria honestidade, e honestidade cria liberdade. No trabalho, a mudança também é profunda. Você deixa de confundir produtividade com ocupação. Começa a fazer menos coisas, mas com muito mais impacto. Para de carregar metas que nunca foram suas e foca no que realmente gera movimento. A simplicidade te devolve a capacidade de fazer o que importa, porque remove tudo que compete com isso. Em nível emocional, a transformação é ainda maior. Quando o excesso vai embora, você percebe que muitas das suas angústias eram alimentadas por estímulos que você nunca precisou. O ruído que alimentava seu medo, a comparação que alimentava sua insegurança, a velocidade que alimentava sua ansiedade. Cortar o excesso é cortar a raiz da turbulência emocional. Não porque a vida fica mais fácil, mas porque você para de criar tempestades dentro de si. E então surge o ponto mais profundo dessa jornada. Ao remover o excesso, você começa a perceber que a versão mais forte de você sempre esteve disponível, apenas soterrada. Ela aparece quando a mente respira, quando o coração se aquieta, quando a atenção volta para si, quando a vida desacelera o suficiente para você se enxergar com clareza. É aí que a transformação acontece. Não como uma revolução gritante, mas como uma mudança silenciosa que reorganiza seu modo de existir. O minimalismo estoico te traz exatamente até esse ponto. O encontro com a versão de você que não se esconde atrás de distrações. A versão que anda leve, pensa claro, age com intenção e vive com paz. Essa é a identidade que surge quando o excesso vai embora. Não uma identidade nova, mas a sua identidade original. A que estava perdida debaixo de tudo que o mundo te convenceu que você precisava carregar.
E agora, com esse entendimento, surge o convite final. Simplificar não é abrir mão de vida nenhuma. É recuperar a vida que estava sendo roubada pelo excesso. É voltar a ser você antes do barulho. É reconstruir uma vida que faz sentido de dentro para fora. Agora pergunte a si mesmo, com tudo o que descobriu, com toda a clareza que ganhou, com todo o espaço que começou a abrir dentro de si, qual será a sua próxima ação? O que você vai tirar da sua vida hoje? Qual silêncio vai proteger? Qual excesso vai cortar? Qual simplicidade vai abraçar? Se você assistiu até aqui, então está entre os poucos que realmente escolhem crescer, mesmo quando a verdade dói. Quero que você reafirme essa nova versão de si mesmo. Comente paz e deixe esse compromisso registrado, não comigo, mas com você. Aproveite e se inscreva no canal para continuar evoluindo com clareza, força e autonomia. Até o próximo vídeo e faça um excelente dia.